sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está acessando essa entrevista. Estamos aqui no 1 Samuel 7:12 Cast, hoje com uma entrevista bombástica, como diz aqui no podcast, que com o nosso irmão pastor Jerry, que vai estar trazendo para nós algo novo, papel e caneta na mão. Vamos ouvir um irmão que tem um trabalho em uma rádio evangélica e como está a comunicação nas rádios, né? Através mesmo da comunicação da internet, a rádio também está na internet. Mas aí vamos ficar para as perguntas. Queria agradecer a vocês que têm nos apoiado em se inscrever no canal, têm nos apoiado em cada vídeo ali, compartilhando. Não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Aqui vai ficar aqui os patrocinadores desse canal, vai ficar aqui também as obras sociais que esse canal também auxilia, que é a Casa de Recuperação Fonte de Vida, o projeto do nosso irmão Eli Cadeira, com resgate de pessoas nas ruas de Belo Horizonte. Então, se você quiser, de alguma forma, ser uma bênção na vida de seus irmãos, vai ficar aqui também o QR Code, aonde você pode fazer uma oferta para a Casa de Recuperação Fonte de Vida e aonde você pode também marcar para você conhecer o trabalho, aonde se você também tiver algum pessoa em situação de dependência química, situação de rua, eles fazem o resgate. É um trabalho inteiramente voltado com a libertação em Cristo e também as partes terapêuticas dentro daquela casa. Então não deixe de apoiar. Pastor Jerry, é um prazer ter o senhor aqui essa tarde com os irmãos, né? Que o vídeo vai para quarta-feira. Queria que o senhor se apresentasse, em nome de Jesus. Prazer é tudo meu, pastor Anderson. É uma alegria poder estar aqui no podcast 1 Samuel 7:12. Aos amados irmãos que estão nos assistindo, eu me chamo Jerry, sou servo do Senhor, tenho chamado ao pastoreio e pastoreamos a Igreja Batista Gileade, que está situada na região nordeste de Belo Horizonte, no bairro IP, a rua Belisário Jerônimo de Souza, número 156. Sou casado há 35 anos com a mesma mulher, Alessandra Neves. Abaixo de Deus é aquela que me sustenta, que me anima, me alegra. Nós temos 2 filhos, a primogênita está com 32 anos, chama Fernanda, casada com Micael. O meu segundo filho, uma promessa de Deus, é o Pedro Emanuel. Ele é levita, toca lá conosco na igreja, lidera o grupo de louvor. E nós estamos aqui para servir. Glória a Deus. É um prazer estar aqui, pastor. Que honra, a honra é toda nossa, pastor. Irmãos, no final a gente vai estar fazendo uma oração para a vida de todos que nos acompanham. E pastor, para a gente evoluir esse assunto que nós vamos estar hoje distribuindo entre nós, primeiro eu queria agradecer também sua família por ter liberado o senhor para estar aqui conosco. E eu sei que o senhor já saiu de um culto para vir, para estar aqui a atender essa agenda. Mas tem um texto em Colossenses capítulo 4, verso 6, que foi tirado, que eu achei muito interessante, que fala assim: e a vossas palavras seja sempre agradável, temperadas com sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Nós estamos hoje num tempo, pastor, a era da comunicação, influência digital, e antes as comunicações que a gente tinha, talvez, no cenário atual do nosso país, era até meio monopolizado, né? Era tudo, só chegava para a gente aquilo que determinada detentora de alguma coisa queria que a gente soubesse, seja no meio político, seja igual a igreja evangélica, pouco espaço teve nas televisões. E a rádio foi o recurso, aonde que homens para o seu tempo, que transitou o tempo da comunicação, como o missionário Davi Miranda, de Deus Amor, que muitas pessoas foram, eu até acredito, receberam Cristo ali, Universal do Reino de Deus, igrejas batistas, quadrangular, essas igrejas aí transitaram por rádio.
Só que hoje nós estamos num tempo que o senhor até falou nos bastidores que é muito interessante. A internet é uma terra sem lei, aonde que temos pessoas que vai trazer edificação para as vidas, como pessoas que vão trazer também heresias, vai distorcer as coisas, vai querer tecer talvez opiniões, que eu acho que a opinião é livre. E eu não sei como que está hoje a questão da comunicação no rádio. Mas vai a primeira pergunta para o senhor. Sim. Como começou a sua história no rádio, no nicho evangélico? Pastor Anderson, uma pergunta bem pertinente. Antes de responder, eu posso colocar um texto da palavra para edificarmos a nós aqui que estamos no estúdio, também todos os participantes do podcast, que se encontra em Isaías 46, verso 9. Lembre-se das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Primeira coisa que, antes de responder essa palavra, é que Deus, ele vê lá na frente. Ele fez isso com Daniel, e nós somos o único povo hoje detentores da verdade do que está por vir. A gente sabe do que está por vir por causa da palavra. Verdade. Daniel viu lá atrás o futuro e o anjo disse para ele: sela, porque não é para o seu tempo. Minha história no rádio começa muito engraçada, porque menino em Valadares, 82... Sou lá de perto, mano. Não, eu sou de BH, mas meu pai, como ele trabalhava com construção civil, encarregado, teve uma época que a empresa levou toda a família para lá, sabe? E em cima das jaqueiras, a gente brincava de rádio. E hoje eu fico vendo exatamente isso aqui. Que bênção. Não era só uma brincadeira, já era uma realidade, era Deus trabalhando em algo que iria acontecer. Eu nunca... Para mim era uma brincadeira de criança, mas na verdade já era um projeto de Deus para esse tempo que se chama agora. Então a minha história nasce no rádio de um chamado de Deus. Sempre acreditei que o evangelho precisa ultrapassar as quatro paredes. Que bênção. As quatro paredes da igreja. Quando surgiu para mim a oportunidade de participar no rádio, entendi que era uma porta aberta pelo Senhor para alcançar pessoas que talvez nunca entrassem em um templo, que talvez nunca me desse a oportunidade de falar com ela. Através da rádio, eu entro na casa das pessoas, no carro das pessoas. Eu até disse isso hoje no culto, que talvez alguém de madrugada passando por uma dificuldade, escuta a palavra que está sendo ministrada, que não é minha, é do Senhor, eu sou apenas um canal, um transportador dessa mensagem, e chega para aquele parente que é crente, falando: eu estava ouvindo uma pessoa 6 horas da manhã, numa rádio tal, e a pessoa fala assim: meu pastor, eu vivo convidando você para você ir lá, e você não vem, então venha ter a oportunidade. Então, para mim, o projeto começou com essa porta. Quando abriu, eu não tive medo. Eu tive coragem de ir e colocar a palavra. E quando eu cheguei lá, por incrível que pareça, junto com o Gandara, que já é radialista há muito tempo, ele me perguntou: o senhor trabalha com rádio? Eu falei assim: não, nunca trabalhei com rádio. O senhor nunca trabalhou com rádio? Não. Então eu entendo que o Espírito já trabalhava. Quando eu digo o Espírito Santo de Deus já trabalhava em nós com esse desejo de poder anunciar o Evangelho. E eu louvo a Deus todos os dias por essa oportunidade que Ele tem me dado. Que bênção, que bênção. Isso é muito lindo, pastor. Pastor, vamos lá para a segunda pergunta. Nós entendemos que, temos por entendimento, que a rádio, você, como o senhor acabou de dizer, né? Você comunica com qualquer esfera de pessoa. Sim. Por mais que a rádio ela pode estar ali para um público evangélico, sabemos que
a rádio ela é inclusiva, você recebe tudo. Sim. E aí é uma pergunta, como comunicar, como a comunicação numa rádio evangélica para públicos diferentes sem perder a essência da palavra? Por quê? Porque você está ali para cumprir um horário, talvez eu não sei como é que é a dinâmica da rádio, você recebe algum certo tipo de pedido, e talvez tenha aquela questão, mais para você entender, de audiência, sem audiência, não sei como é que funciona, e é outro nicho, né? Talvez tipo assim, o que você está fazendo aqui está perdendo audiência, entendeu? Mais ou menos essa situação. E aí como é que você faz para você não perder a essência? Não, peraí, Deus me chamou para isso, eu tenho que fazer isso? Como é que faz? Olha, em primeiro lugar, eu procuro sempre ser guiado pelo Espírito. Eu nunca vou fazer um programa sem antes orar e perguntar a Deus o que Ele quer que eu fale, porque Ele sabe quem vai estar ouvindo, certo? E a segunda coisa você pode mudar a linguagem, mas nunca mudar a mensagem. Forte. A mensagem tem que ser a mesma. O Evangelho é eterno e não precisa ser adaptado com nenhuma outra verdade. O Evangelho por si só basta. Como é que é? Pode mudar a linguagem. O segredo é mudar a linguagem, mas nunca mudar a mensagem. Forte. Eu mudo a minha linguagem, mas a mensagem não. O Evangelho é único. O arrependimento é para todos. Sabe, existem maneiras de se falar a verdade. Então, eu procuro falar uma verdade sem ser tão agressivo. Jesus não era agressivo. Jesus fazia as pessoas pensar. Olha a parábola do bom samaritano. É porque as pessoas hoje em dia querem respostas prontas, mas Jesus nunca deu resposta pronta. Jesus sempre fez as pessoas pensar. Eu costumo dizer, pastor, que Deus ele é tão tremendo, Jesus ele é tão maravilhoso que isso é um atributo de Deus. Ele é o único que responde perguntando. Exatamente, porque ele faz a pessoa pensar. Mestre, o que eu hei de fazer para herdar o reino do céu? O que está escrito? Ama a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Pai, mas você sendo mestre não sabe quem é o seu próximo? Deixa eu te contar a história. E conta a história do bom samaritano ali, mostrando, né? Tentando trazer. E na verdade, Jesus colocou eles numa encruzilhada, né? Porque se eles falassem que o bom era o samaritano, eles sabiam que então por que vocês estão rejeitando João Batista? Então, eu gosto muito dessa ideia. É só eu pregar a palavra. Puro e simplesmente. Na verdade, outra coisa também, pastor Anderson, os problemas do ser humano, eles são iguais. Eles se repetem, só muda de lugar. Mas eles são iguais. Verdade. E a solução também é única só. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai. A não ser. Por mim. Veja, ninguém vem a Deus. Todo caminho leva a Deus. Está errado? Não. Mas nós que cremos, nós não queremos Deus. Nós queremos um Pai. Porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não falou de Deus. Ele falou de um Pai. Forte. É forte ou não é? Uma polêmica. Você acha que a nossa geração está fora da pauta, está órfã de Deus? Está passando por orfandade? De Deus? De Deus eu creio que sim. Isso é muito tremendo que eu estou perguntando ao senhor. Por quê? Porque eu vejo hoje em dia a deficiência paterna. Exato. E aí eu vejo que as pessoas talvez não vêem em homens a deficiência paterna e colocar a alma protesta contra o Senhor. E uma coisa interessante, pastor Anderson Venâncio, o único momento que Jesus vai chamar Deus de Deus é na cruz do Calvário. É na cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecador, ele não conhece Deus como Pai. Ele conhece Deus como Deus. Os judeus não entenderam isso. Quando os discípulos pediram a Jesus, em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar, ele disse, eu vou ensinar vocês a orar. E quando nós voltamos, Mateus 6, do 9 em diante, ele está ensinando, Pai nosso. Então existe um momento que o Pai é nosso.
Mas existe um momento, pastor Anderson, que o Pai é só meu. Que o Pai é só seu. É quando nós estamos no secreto, lá no nosso quarto. Forte. Quando nós estamos na igreja, o Pai é nosso. Mas quando nós vamos para o nosso secreto, o Pai é só meu. E qual o Pai que o filho lhe pedindo o pão lhe dá pedra? Jesus falando. Pedir. Receber, não recebeste, que pedisse mal? Pedir, dá-se-vos-á. Dá-se-vos-á. Você está falando de outro texto de Mateus. Exatamente. Estou indo para Tiago. Não é interessante isso? Então, veja bem, eu creio sim, nós estamos fugindo um pouco da pauta aqui, como o senhor mesmo disse. As pessoas estão misturando Deus com Pai. Eu não quero só Deus, eu quero Pai. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. É um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo. Podemos dizer que o Deus pode e o Pai acolhe? Podemos. Amém. Podemos. Profético. Pastor, vamos lá para a terceira pergunta. Na trajetória de todas as pessoas, há um desafio muito grande. Lembramos que até no livro lá, que nem fala a palavra Deus, né? Não sei na linguagem original, de Esther, quando o seu tio foi tecer para ela uma situação, ela, tipo, entre aspas, de modo grosso dizendo, falou assim, mas como que eu vou fazer isso? Ele vai falar algo que me chama a atenção, que é Mardoqueu, né? Ele fala assim, Esther, porventura, talvez você não foi preparada para esse tempo e você não sabe. Então ele dá uma moção para ela que naquele momento ela tinha um desafio que ela tinha que entender o tempo. Sim. E aí vai a pergunta para o senhor. Qual foi os maiores desafios da sua trajetória e como hoje, no tempo atual, o senhor se lida com a influência e manter o foco em Deus? Porque acaba que ser conhecido é uma coisa que você vai atrair muito, como diz a linguagem aí, network, né? Sim. Como é que você vai se lidar com isso? Então, o meu maior desafio na minha trajetória foi entender o meu propósito. Porque quando você começa, você quer ser tudo. E quando você quer ser tudo, você acaba não sendo nada. Eu nasci na época da era do Marco Celiciano, e que todo mundo queria ser Marco Celiciano. Eu já quis ser o Marco Celiciano. Eu já quis ser o Marco Celiciano. Eu já quis ser o Silas Malafaia. Até a oração dele eu repeti. Então toca aqui que eu também. Mas isso é porque nós não tínhamos ainda formado a nossa identidade e não tínhamos entendido qual era o propósito de Deus para a nossa vida. E outra coisa, eu costumo dizer isso, o propósito é o fim de que algo ou alguém é criado. Por exemplo, nós estamos aqui nesse podcast, ele primeiro foi pensado. Nós precisamos criar algo que a gente alcance pessoas fora das quatro paredes da igreja. Alcançar gente. Ele foi pensado. Mas o mais lindo não é o podcast, é que eu e você também fomos pensados. Glória a Deus. Quem pensou em nós foi Deus. Façamos agora um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim ele fez. E tem uma diferença grande nessas duas palavras. Eu vou ter que tomar cuidado com o nosso tempo, né? Não pode continuar. Nossa memória aí não vai aguentar, porque a palavra semelhança realmente é espelho. É um espelho. Mas aí as pessoas acham que tem a ver com eu ser moreninho, gordinho, pretinho, baixinho, alto. O senhor é mais alto, o senhor tem 1,80 mais ou menos. Não, 1,92. 1,92, eu tenho 1,65. Não, a semelhança não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ação, a atitude que você tem como cristão. E o exemplo nosso é Jesus Cristo. Eu só faço aqui na terra o que eu vi o meu Pai fazer no céu. Então, se ele perdoa uma pessoa no adultério, quem somos nós para não perdoar? Se ele cura um aleijado, ele disse, as obras que eu fiz, vocês também farão outras e outras maiores ainda para glorificar o nome do meu Pai. Então, semelhança tem a ver com isso. Imagem tem a ver com o espelho. Perdão, errei. Imagem tem a ver com o espelho. Atitude, ações que comuniquem que Deus está conosco. Eu até falei isso hoje no culto. As pessoas precisam olhar e ver que você anda com Deus. Quem anda com Deus é diferente. Quando Pedro e João entrou no Sinédrio,
Eles disseram assim: vejo que vocês andaram com Jesus. Quem anda com Jesus tem o cheiro de Jesus. Glória a Deus. Né? Agora, imagem e semelhança. Semelhança, gente, é o Espírito. Nós atuamos aqui na Terra pelo Espírito de Deus. Saindo um pouco do assunto, alguns perguntam, Jesus veio na Terra 100% homem? 100% homem, gente. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu frio, sentiu cansaço. Ele dependeu do amor de 17 anos para trocar as fraldas dele. Ele, sendo a sabedoria, teve que sentar para aprender. Ah, mas então como que ele revela na boca de um peixe uma estátua? Espera aí, no dia do batismo, com 30 anos de idade, a idade em que, Números, se eu não me engano, 4 vai dizer que é aceito o ministério sacerdotal. Sacerdócio. Não é isso? Com 30 anos, quando ele é batizado por João Batista, desceu sobre ele, vista como forma corpórea, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? É Deus. Então, quando ele age na dependência do Espírito. E sabe o que é mais gostoso nisso? A semelhança tem a ver isso. Nós somos o único ser que temos o Espírito que comunica. É pelo Espírito que nós entendemos que Deus é o nosso Pai. Meu Deus, forte. É pelo Espírito que clamamos Abba Pai. Está escrito. Andar em Espírito e jamais satisfarei os desejos da vossa carne. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas querem andar na carne. Porque para andar em Espírito tem que ter tempo de oração, ter tempo de meditação e compreensão e prática na palavra. Porque essas duas coisas andam junto. Palavra e Espírito. Disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Dá a sensação que o Espírito Santo é um ator desocupado, está andando sobre a face do abismo. Não é à toa, ele estava esperando liberar da palavra. Quando nós andamos no Espírito, a gente tem a ousadia, seja no rádio, seja no podcast, para liberar uma palavra. E essa palavra tem poder para mudar a sua vida, mudar o seu destino, mudar a sua história. E é por isso que nós cremos. Ela mudou a minha, mudou a sua, e vai mudar de quem crê, que está ouvindo lá do outro lado. Então, um dos maiores desafios para mim foi achar o meu propósito. Agora, a segunda parte é se manter nele. Cheguei. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem há de permanecer? Houve um momento, pastor, que a graça de Deus me visitava tão grande que eu tive medo. As pessoas começaram a ir na igreja não por causa do Senhor, mas porque eu estava lá. E aí eu tive que fazer como Pedro, rasgar as vestes, dizer, pare com isso, eu sou homem, eu sou falho, eu posso errar. Eu não sou daqueles pastores que digam, não olhe para mim, olhe para Deus, não. Você tem que olhar para mim, mas você tem que adorar a Deus. A única coisa que eu posso fazer é te ensinar o caminho. Eu posso te mostrar como faz, mas me idolatrar não. E eu tive medo da idolatria, porque Deus estava me usando de forma assim, muito, muito forte, sabe? Então eu tive que guardar meu coração. Com isso, eu senti que eu dei uma recuada. Mas eu senti que eu cresci mais na palavra. Que bênção. Pastor, eu só praticamente respondeu até a outra pergunta da pauta. Então, eu vou te fazer uma pergunta extra. Tem alguma coisa que o senhor, para mim, foi muito assertivo em tudo que o senhor assim distribuiu aqui, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que o senhor quisesse que perguntasse? Boa pergunta, hein? Que pergunta difícil. Uma pergunta que eu queria que você me perguntasse, você não me perguntou. Não, acredito dentro que não. Daquilo que foi proposto, né? Não, acredito que eu estou satisfeito. Glória Porque a Deus. a rádio tem me dado essa dimensão. Você começou dizendo que a comunicação, para nós cristãos, ela custou se abrir as portas. Na verdade, como eu trabalhei com fotografia, eu trabalhei muito tempo com os profissionais dos jornais Estado de Minas. E eu posso falar isso aqui tranquilo. A maioria da mídia é comprada. Sim. Então, é importante hoje a gente ter essa liberdade de poder falar do Evangelho como o Evangelho é, sem ferir ninguém,
sem ferir princípio de ninguém, simplesmente pregando a boa notícia que é o Evangelho. Tem gente que não entendeu o Evangelho. Tem gente que faz do Evangelho a má notícia. E o Evangelho nunca foi má notícia. Ela é a boa notícia. É a boa notícia que mudou a minha vida, mudou a sua, mudou a de todos os que estão no estúdio e vai mudar a sua também que está aí do outro lado. Você tem que crer. Se você crê como eu criei, estava no fundo do poço, mas eu criei. Jesus mudou. Me tirou do fundo do poço e me colocou hoje aqui para estar no podcast. 1 Samuel 7,2, junto com o senhor, pastor. Pastor, nós estamos chegando ao final e nós temos 3 perguntas para quem vem a primeira vez. E eu creio que o senhor vai voltar, porque o tempo que a gente teve de mesa aqui fora dos bastidores, o senhor é uma enciclopédia, né? Amém? Graças a Deus. Bondade e misericórdia. Vamos lá. 3 perguntas, tipo um bate-volta olhando para aquela câmera. Quem é Jesus para o senhor? Tudo. Amém. Pastor, se hoje uma pessoa chegasse e falasse assim, quero caminhar com Jesus, qual conselho que você daria para essa pessoa? Quero caminhar com Jesus? Toma a tua cruz e siga. Amém. A última pergunta. Se hoje fosse seu último dia na Terra, qual que seria a sua última palavra ou mensagem para a Igreja de Cristo? Vamos subir! Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Obrigado. Queria deixar o senhor fazer uma oração para nós, para a gente finalizar. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que nós passamos aqui, nessa mesa de comunhão, onde nós nos edificamos com a tua palavra, com o teu espírito que se move aqui. Obrigado pela vida do Anderson Venâncio, pela vida do Rafael. Obrigado por essa porta de comunicação que é o podcast. Quero também, Senhor, pedir ao Senhor por cada participante, cada pessoa que vai ver esse vídeo, que ela possa ser tocada. Eu não sei qual é a necessidade, mas sei que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternidade a eternidade. Tu és um Deus incomparável, Senhor. E a tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, talvez esse podcast vai encontrar pessoas com depressão. Pai, a depressão, o excesso do passado, Pai. Deus, o Senhor é o único que não pega o nosso passado e lança ele em rostos. Malaquias diz que o Senhor pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, sara essa pessoa, cura essa pessoa dessa depressão, que ela não viva na dependência desse remédio. Da mesma forma, eu peço para aquelas pessoas que são ansiosas, a ansiedade é o excesso do futuro, Pai. A preocupação com o amanhã. Meu Deus, o nosso amanhã está na sua mão, Senhor. Nós não viveremos aqui nenhum dia a mais, nenhum segundo a mais que o Senhor queira. Então, toma nas tuas mãos, restaura casamentos, restaura famílias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus que atuou no passado é o Deus que atua hoje. E nós liberamos palavra de vida. Quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel, o Senhor perguntou para Ezequiel, Ezequiel, o que você vê? E a resposta de Ezequiel, eu vejo ossos sequíssimos. Significava que aqueles ossos estavam ali há muito tempo. Talvez tenha situações mal resolvidas, tem muito tempo, Senhor. Mas o Senhor fez uma pergunta para o profeta. Você crê que eu posso tornar da vida? E a resposta do profeta foi essa. O Senhor pode tudo, Senhor. O Senhor pode tudo. E a resposta veio, eu quero, mas eu preciso de uma boca que profetize. E abra sua boca e profetize. E ele profetizou. E ouviu-se um barulho no mundo espiritual já está acontecendo, porque Deus está se movendo em favor da sua causa, da sua casa, da sua família, da sua empresa, do seu ministério. Deus está entrando com poder e glória nessa situação. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, isso nós damos. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Amém, irmãos.
Nós ficamos por aqui com mais uma 1 Samuel 7,12 Cast. Como eu sempre falo na igreja, ame o seu próximo como você ama você mesmo, que ama os mandamentos, e ame a Deus acima de todas as coisas. Você é importante para esse canal e importante também para o Senhor. Até a próxima. Vamos que vamos. Até a próxima. Amém?